Olá, eu sou André Repsos, presidente do LIDE Rio de Janeiro, e o Business Talk de hoje é com Ricardo Loretti. Ele é sócio do Bermudes Advogados, LLM pela Universidade de Paris, Pantheon Sorbonne e graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio. Além disso, ele estudou negociação em Harvard em 2008 e atua nas áreas de contencioso empresarial e arbitragem e tem uma grande experiência em disputas nacionais e internacionais. Também é membro do Instituto de Advogados, do IAB, do Fórum Permanente de Arbitragem, da EMRJ, do Turnaround Management Association e conselheiro do Instituto de Formações de Mediadores Lusófonos, Associação Comercial do Rio de Janeiro, do LIDE Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas. Ricardo é vice-presidente de arbitragem do CBMA desde 2019, membro da Comissão de Arbitragem da OAB do Rio, da OAB Federal e conselheiro efetivo da OAB do Rio desde 2013. Palestrante frequente em congressos jurídicos no Brasil e no exterior. Tem uma formação internacional, uma grande experiência, principalmente em negociações. Como é que isso influencia a tua carreira, Ricardo? Conta um pouco isso para gente, de toda essa sua formação e dessa sua especialização. Eu acho, André, assim, quando eu comecei, fui a primeira vez para fora, eu acho que a oportunidade de se lidar com outras culturas, lidar com pessoas diferentes, eu acho que isso ajudou muito na minha formação. Acho que muito mais esse aspecto social e cultural do que até tecnicamente, sabe, aquela coisa de aprender mais um pouquinho, mais uma lei. Não, acho que essa formação mais ampla, eu acho que me ajudou na minha vida profissional bastante. É interessante, porque você lida com uma diversidade de culturas, né, também, e isso faz um crescimento. E quando você pensa, né, quer dizer, você está principalmente, eu acho que na área de arbitragem, como é que é o teu dia a dia disso, né? Porque como é que você alinha essas questões da arbitragem? Como é que é isso? Assim, minha advocacia hoje está parte arbitragem, parte contencioso empresarial civil perante o Poder Judiciário. Acho que talvez metade, difícil dizer. Mas o que eu vejo hoje? A arbitragem é um método de solução de conflitos que está à margem do Estado, né? É uma justiça privada. As pessoas escolhem ir para aquela forma de resolver o conflito. Isso é uma opção que existe. Porque hoje eu vejo a profissão de um modo um pouco diferente, assim. Hoje existia aquela história, o advogado de disputa, né? O litigator do americano, aquele cara que vai lá para brigar, para amassar o adversário. Hoje eu acho que a advocacia ela tem um objetivo claro. Eu preciso resolver o problema do meu cliente. Perfeito. Então, isso. assim, o que o cliente vem? O cliente vem com um problema. E eu tenho que oferecer uma solução. Dentre as soluções, hoje o advogado moderno, ele tem que saber oferecer, olha, eu posso brigar no judiciário, eu posso fazer uma mediação, eu posso negociar. Cada um desses métodos, dependendo de como eles podem ser aplicados, eles têm vantagens e desvantagens. Agora, se você não pode se ater só àquela figura tradicional do advogado beligerante, da disputa, hoje o mundo é diferente. E não suporta uma empresa, sobretudo na minha área, André, assim, na área empresarial, as empresas não suportam brigas pesadas. O mercado é muito competitivo. Se a empresa ela desloca energia para uma disputa, seja uma disputa interna entre sócios ou uma disputa com outras sociedades, fornecedores ou algo do gênero, essas disputas maiores, elas comprometem a realidade da empresa. Porque ela sai do foco, né? Exatamente, ela sai do foco da atividade precípua dela, seja lá qual for, e ela vai passar o quê? Um gerente vai ter que arrumar documento para separar, para contar a história para o advogado, outra pessoa vai ter que participar de reunião, além dos custos, né? Então, assim, e os custos não tem só os custos diretos, digo, por exemplo, contratar advogado, contratar, por exemplo, um perito, um expert de uma matéria de construção ou alguém técnico especializado, tem os custos indiretos, que as pessoas, o mercado olha, e aquela empresa tem uma briga, ou uma briga de sócios, hein? Tem uma briga de sócios de família. Se eu, por exemplo, sou de uma outra empresa e penso comprar aquela empresa, se ela tem, aquela empresa menor, se ela tem uma disputa, o meu preço vai ser menor.
Eu já vou precificar aquela empresa com um preço mais baixo, que eu não quero comprar, eu não quero entrar numa briga. Comprar um problema, eu quero né? comprar um problema, exatamente. Então, em suma, eu acho isso. Acho que essa experiência internacional, a arbitragem, tudo isso, te ajuda a construir mais, a ter mais ferramentas como profissional para ajudar o seu cliente. E existem outros tipos de arbitragem, né? No seu histórico, você já participou até de arbitragem esportiva, né? Do Pro Bono nas Olimpíadas de 2016. Conta um pouquinho dessa experiência. É interessante porque sai um pouco desse empresarial, mas não deixa de ser um tremendo mundo de negócios, né? Foi muito interessante isso, porque foram as Olimpíadas do Rio. Os Jogos Olímpicos, eles têm toda a disputa, todo conflito é resolvido pelo CAS, que é a Corte de Arbitragem Esportiva. Ela tem sede em Lausanne. E nos Jogos Olímpicos, o que eles organizam? Eles organizam um tribunal ad hoc, um tribunal que fica na sede das Olimpíadas. Eles montam, trazem árbitros internacionais e eles ficam 3 semanas. As semanas dos Jogos, normalmente são as 2 semanas dos Jogos Olímpicos, um pouco antes e um pouco depois. E para quê? Porque esses conflitos eles são muito dinâmicos. Por exemplo, lembro de um caso, era uma dupla de vôlei, que acho que a dupla que era o último lugar, uma delas foi desclassificada porque uma das jogadoras ela caiu no doping. E aí, qual foi a pergunta? Olha, desclassifica a dupla e o país para entrar outra dupla de outro país, ou só ela é desclassificada e entra uma outra jogadora no lugar? Então isso gerou um conflito que precisava ser resolvido quase que em 24 horas, porque a outra dupla era lá no país de Vanuatu, demorava para chegar no Rio um dia inteiro. Então, assim, precisa ter uma resposta rápida. E esse trabalho voluntário nosso é interessante porque a Corte ela vem aos países que vão sediar e pede apoio às instituições. Na época, elas pediram apoio à OAB. O que nós fizemos na OAB? Montamos 3 equipes, eu e mais 2 colegas, o Joaquim Muniz e o Rodrigo Garcia. Nós montamos 3 equipes, convidamos advogados novos que tinham interesse em trabalhar com arbitragem. A Corte mandou profissionais para cá para treinar essa equipe e nós funcionamos quase que como uma defensoria para os atletas que não têm condição de contratar um escritório. Porque imagine você, André, por exemplo, a delegação dos Estados Unidos. Se ele tem uma disputa, ele tem condição de contratar o melhor escritório americano para cuidar daquela disputa ali, daquele atleta. Agora, como nós falamos, o Sudão, eles não tinham. Então, por exemplo, o Vanuatu não tinha advogado. E aí o CAS aponta o advogado local de uma instituição que ele já fez contato prévio, como a nossa, a OAB, e nós prestamos esse serviço. Que experiência interessante essa. Foi uma experiência única. Vários advogados ali tiveram a oportunidade de viver isso, incorporaram isso para a vida deles. Alguns seguiram trabalhando com arbitragem esportiva, se dedicando a essa área. Então foi assim uma experiência única e realmente, porque quando vai existir outra oportunidade de uma Olimpíada ser treinado por um especialista mundial, ser treinado, né? Poder ter esse contato direto com a Corte de Lausanne. Então foi muito interessante. Agora o TMA, né, o Turnaround Management Association, tem uma experiência grande na parte de recuperação judicial, né? Como é que isso você assessora as empresas em crise? Como é que você utiliza isso? As empresas que chegam, elas com problemas, e a crise financeira é um problema, eles nos procuram. Então, nós vamos fazer uma reestruturação, tentar fazer uma reestruturação dessa empresa, ou pedir para que essa empresa entre em recuperação judicial. E por que a nossa atuação, a gente que entende também da parte do contencioso, da disputa, da negociação, porque nada mais você vai ter que reformular, fazer uma grande negociação com os credores. Então você tem que chegar e falar, olha, a realidade do devedor hoje, dessa empresa em crise, ela está nesse momento assim. Então vamos chamar os credores para conversar e você pode fazer o quê? Ou uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial.
E nesse momento, esses mecanismos, por exemplo, que eu falei para você, a mediação, a negociação, eles são extremamente importantes. Porque não existe você reestruturar uma empresa sem fazer uma grande negociação. Às vezes essa negociação já não é viável mais fazer direto entre empresa devedora e credor. Então, se você coloca, às vezes, ali um mediador que vai ser um terceiro isento, um facilitador, que vai expor, às vezes, em sessões únicas para o credor o problema do devedor e vice-versa. Então, ele pode chegar e falar assim, olha, ele não deixou de te pagar porque não gosta de você. A empresa dele realmente está nessa situação. Então, é muito importante para a gente, hoje eu vejo, todos esses mecanismos de solução de controvérsia serem utilizados, por exemplo, para proporcionar maior saúde financeira e um resultado dessa empresa poder usufruir desse arcabouço legal e se soerguer e prestar a sua atividade produtiva, voltar a contratar, empregar pessoas, pagar seus impostos, gerar negócios, né? É um ganha-ganha, né? Porque se for partir para o embate, Porque brigar, vai levar anos e a empresa não aguenta, a né? empresa não aguenta. Eu vejo, isso é o que eu mais vejo, André. É duro você ver isso. Você vê uma briga de empresa. Que acaba com a empresa. A empresa não suporta, assim, vamos dizer, a galinha dos ovos de ouro, as pessoas acabam por matar a galinha dos ovos de ouro e no final, eu ganhei a briga. Então, e não ganhou dinheiro, nada, não sobra nada. O negócio não suporta. Pô, eu digo assim, da minha experiência, as brigas longas na área empresarial, quem mais sofre no fim é a empresa. É a empresa. Eu lembro, André, meu falecido avô me contava uma história. Muito antigamente aqui existia, que é uma prática, né? Vamos dizer assim, eu particularmente acho abjeta, né? Briga de animais. Mas existia no Rio de Janeiro, no interior, século passado, as rinhas de galo, né? As brigas de galo. E aí meu avô fazia uma analogia, me contava isso, disse que passou um galo com o olho furado, a perna quebrada, não sei o que, todo estourado. Aí o sujeito falou, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu, galo? Não, ele ganhou a briga. O outro morreu. Então, assim, isso é ganhar uma briga. Você todo arrebentado. Você sai todo arrebentado, olho furado, perna quebrada. É isso que a gente vê. Se o empresário hoje ele precisa se conscientizar que a melhor forma é tentar evitar a briga ou, se não for possível, evitar a briga através de uma negociação ou através de um terceiro, que seja um mediador, através desses mecanismos alternativos de disputa, que ele não se perpetue na briga. Às vezes a briga é inevitável, não tem como. Começa uma disputa, mas perpetuar a briga é muito nocivo ao negócio. Isso que eu gostaria de deixar essa mensagem. Eu vejo isso. O negócio ele não suporta uma disputa pesada. E todo mundo perde, né? Com Exatamente. certeza. Agora, com relação a essa parte de regulamentação da arbitragem no Brasil, ela tem está mudando? Teve alguma reforma que ainda está sendo feita? O mercado é dinâmico, a arbitragem? O mercado é dinâmico, vamos dizer assim. Teve um marco legislativo no Brasil, em 2015 teve uma reforma da lei. O Poder Judiciário é muito amigável a essa forma de resolução de conflitos. Então, é algo que está bem instituído, bem estabilizado, é bem aceito na nossa comunidade. O que acontece, isso já foi objeto de reprimendas de vários órgãos, que as pessoas têm que entender que a arbitragem é um método de solução de conflitos e que ela é feita por profissionais qualificados, respeitados, conhecedores do mercado. Não existe essa história de ser eu sou árbitro profissional de carteirinha, eu tenho uma carteira com um timbre e aí agora eu sou árbitro. Ou então vou fazer um curso e vou ganhar um carimbo de árbitro. Não, isso não existe. O árbitro é um profissional qualificado no direito, às vezes um professor de determinada área, às vezes um advogado com muita experiência, às vezes um ex-magistrado, mas normalmente profissionais com muita experiência na área, que as pessoas, os empresários, eles olham para aquele profissional e falam assim,
talvez não seja melhor a gente entregar o nosso conflito para pessoas muito qualificadas, que conheçam melhor o nosso negócio? Então, por exemplo, tem um árbitro, um colega que tem tido muitas arbitragens. Ele trabalhou durante 25 anos num grande escritório que fazia muita arbitragem. Então, depois disso, ele saiu daquele escritório grande, tinha muito conflito, você imagina. Os escritórios grandes, eles advogam para muitas partes. Montou um escritório dele, pequeno, ficou quase sem conflito, usou toda essa experiência e foi várias vezes convidado por empresas para funcionar como árbitro. Então, assim, isso é mais um reconhecimento do mercado, de um trabalho longo, gradual, que se torna respeitado, admirado e consegue a confiança. Por isso é o mais importante. Ninguém consegue confiança porque ganhou uma carteira, porque pegou um documento e vai fazer da carteirada. Não, é a experiência. É a experiência real. Não. Agora, falando de inteligência artificial, isso está mudando o mundo jurídico? Como é que é isso? Ah, Eu sei que muito você interessante. tem feito palestras até a esse respeito, né? Porque falam por aí que a profissão do advogado vai acabar. Me conta um pouco como é que é isso. Tem um amigo meu que fala: a profissão do advogado vai acabar do advogado que não usar a inteligência artificial. Esse pode acabar, mas o que não se atualizar pode acabar. Essa é uma área muito interessante, André. Eu vou dizer, eu passei a fazer parte de uma associação que é a B2L, Associação Brasileira de Legal Tax e Law Tax. Eu falei esse ano em 2 eventos, falei num evento em Portugal sobre essa relação, advocacia, inteligência artificial, em outro, num congresso em São Paulo. Eu vou te dizer, vou começar pelo Congresso de São Paulo. Esse Congresso de São Paulo, acho que é o 2º ou 3º congresso desse setor organizado por essa associação. Tinham 6.000 pessoas inscritas nesse congresso. Era uma área enorme, com vários estandes de empresas ligadas ao setor jurídico e tecnologia. O Brasil é um celeiro disso, impressionante. Nós temos que valorizar. Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos um mercado incrível para isso. E por algumas características peculiares. Por quê? Nosso país tem dimensão continental. A nossa justiça, o nosso poder judiciário, apesar das suas mazelas, das dificuldades, está com muito caso, está soberbado, ele conseguiu se organizar de modo estruturado para que todos os processos, praticamente hoje, eles são digitalizados. Então você pode entrar no seu computador e acessar o processo na sua inteireza. Então você tem um país grande, muito processo, porque há esse hábito de litigar no Brasil, e você tem processos todos que estão digitalizados em ambientes virtuais e seguros. O que isso faz? Isso traz uma base de dados incrível, que não existe por aí. É muito difícil você ter um país que tenha acesso à tecnologia, que tenha uma quantidade dessa de processos e que os processos podem ser acessados, porque a vastíssima maioria dos processos, esses processos são públicos. A exceção é que o processo é confidencial ou sigiloso. Então, assim, você percebe um crescimento muito grande de serviços ligados à tecnologia. E nos nossos escritórios, eu vejo, a gente começa a lidar com tecnologia de inteligência artificial, mais especificamente voltada para o setor que você atua. Agora, tem que ter cuidado, muito cuidado, porque tecnologia, e o que acontece? Eles chamam o fenômeno da alucinação. O chat, bom, não quero dar nomes aqui, mas as empresas de tecnologia e inteligência artificial, se você pede, olha, eu tenho um caso dessa natureza, por favor, me arruma um precedente, um caso julgado do STJ para eu poder ilustrar aqui. Aí, esses chats de inteligência artificial, se eles não encontram, eles criam. Eu não sabia disso. Eles criam, eles inventam. Inventam. Que perigo. Inventam. Um perigo enorme.
enorme. Então, assim, você não pode pegar aquele material que você recebe e acreditar nele e utilizar nele. Que loucura. Então, assim, isso tem que passar, mas é o que eu sempre disse. É a mesma coisa, se você trabalha numa equipe, tem um advogado principal, tem um outro advogado mais novo, tem um estagiário, esse trabalho não tem que ser checado e conferido? Com certeza. Então, é o que se faz. Se você usa do recurso e acha que deve ser usado porque tem uma capacidade de processar informação que é incrível. Vamos falar a verdade. É incrível. Eu acho que ele diminuiu o tempo muito e muito, né? Muito. Você tem uma facilidade hoje de pegar a informação e já organizar ela de uma forma sensacional, sabendo usar bem. Sabendo usar bem, e o que você falou, pegar a informação, você tem que ter bagagem cultural, bagagem naquele setor. Então, assim, vou te dar um exemplo do que eu acho que me ajudou imensamente. Foi organizar uma palestra, uma área que eu conhecia, que eu já tinha um domínio. O que eu faço sempre? Peço uma atualização, atualizo a jurisprudência, a doutrina, recolho todo aquele material. Leio, estudo, e aí escrevi. Eu estava com um tempo curto, eu queria escrever o que eu queria falar naquela palestra. Então, eu parei e escrevi direto, André, sem reler. Aí, quando terminei, eu inseri num sistema nosso de inteligência seguro, porque isso é um ponto, um parênteses. Outro ponto importantíssimo. Se você botar aberto, né, é ótimo falar disso. Vamos falar disso na sequência. Então, o que eu fiz? Botei nesse, né, seguro, já tinha incorporado toda essa doutrina, e aí pedi para o sistema, falei assim, você pode preparar agora os slides em uma palestra para mim de 20 minutos? Aí eu joguei lá uma vez, voltaram os slides. Óbvio que eu peguei, tinha um slide que estava muito poluído, tinha um outro que tinha informação desnecessária, mas aquilo me demandaria normalmente um dia inteiro de trabalho. Eu economizei assim horas e horas. Perfeito. Mas assim, é aquilo que eu te digo, mas você tem que ter a base, você já tem que ter a bagagem. Porque se você chegar e falar assim, prepara uma palestra para mim do tema tal, vai ser uma porcaria. Agora, se você alimenta com a bibliografia que te interessa, com os precedentes, os casos, você alimenta, você faz o upload de tudo aquilo, você já conhece o assunto, você já estudou o assunto, você se atualizou sobre o assunto, e aí usa essa ferramenta para te auxiliar, aí é fantástico. Mas sob segurança. Sob segurança, porque dizem que o que você coloca no sistema vira domínio público, né? Isso aí você vai colocar um trabalho teu, que você demandou muito investimento e muito conhecimento, se você jogar ele ali, ele está aberto, né? É isso que eu digo, assim. Então, o que os escritórios têm feito? Uma coisa muito... é segurança cibernética. Segurança cibernética é fundamental, porque nós trabalhamos com os casos, o que nos é revelado é sigiloso. Então eu não posso botar nesses chats públicos, nesses mecanismos de inteligência artificial que são públicos, ainda que você pague licença especial. Uhum. Então hoje é uma questão assim, muito, muito importante para escritórios de advocacia que lidam com grandes empresas, que utilizam inteligência artificial, ter um contrato com alguma empresa muito séria que te proporcione um aparato seguro do ponto de vista cibernético, que fique restrito àqueles usuários dentro daquele grupo ali. Tal como uma pasta que vai para o seu arquivo, como era pasta física, você pega a tua pasta física, faz a sua pesquisa e bota no arquivo do teu escritório. Então é a mesma coisa, você pega a tua pesquisa e bota no arquivo digital, protegido, dentro do seu escritório. Não entra no domínio da rede. Não entra no domínio da rede. Entendi. Porque isso é um risco enorme. Já teve um colega de outro caso, de um outro estado, me contou que ele mandou a petição para o cliente avaliar, analisar, e o cliente devolveu para ele. Aí devolveu com um monte de coisas, ele percebeu um monte de rabisco no sentido de alterações, e aí ele falou assim, cara, isso só pode ter sido algum chat desse público. Aí ele falou, o que você fez para mandar as considerações? Eu botei num chat desse público. Falei, olha só, meu senhor, você acabou de publicizar a nossa defesa, que ainda não foi apresentada. Caraca,
Que loucura, que não né? foi apresentada. Então, as pessoas não têm essa noção. As pessoas estão meio perdidas. O próprio. Então, o próprio interessado acabou Você não colocando. pode. Então, assim, a gente tem que ter cautela nisso, até de informar e difundir essa cultura. Dizer, olha, você pode checar coisas nos sites públicos, você deve estudar, se informar, mas tenha cautela, porque na hora que você bota, você quer fazer uma análise de um documento seu, um documento confidencial, você não pode nunca botar num mais colocar ali, porque ela vai ficar acessível e vai que alguém entra, faz uma consulta, puxa a tua informação. Puxa a tua informação. Agora, qual foi o caso mais complexo assim que já enfrentou de contencioso empresarial? Assim, que lições você tirou desse caso e tira todo dia, né, dos casos? Quer dizer, a gente já falou um pouco assim que a empresa não resiste, né? Mas quando são casos internos e brigas de sócios, às vezes talvez sejam as coisas mais difíceis ou briga entre empresas? Eu vou dizer assim, a impressão que eu tenho mais de dificuldade, briga entre empresas eu acho mais fácil. Na hora que vem a questão, cai no pessoal e muitas vezes é impressionante como você percebe, assim, dos meus casos, assim, os mais complexos, os mais trabalhosos, você vê que tem uma questão que não é diretamente relacionada àquela briga propriamente dita. Às vezes numa empresa grande que tem sócios diferentes, não necessariamente empresa familiar, não, empresa grande, portentosa, mas acionistas diferentes, às vezes foi uma questão lateral, uma questão afetiva. É impressionante como isso impacta nas decisões. E isso me chama muita atenção. Assim, você não pode olhar o conflito só pelo conflito propriamente dito que lhe é apresentado. Você tem que ter um olhar mais amplo para poder perceber aonde está realmente o problema. Se o advogado ele não entende aonde está realmente o problema, se ele não consegue extrair isso do cliente, como que ele vai resolver esse problema? Então, eu acho que é o seguinte, primeira coisa, tal como os médicos, você tem que fazer um diagnóstico do problema com o seu cliente. Então, isso que eu posso extrair assim da minha carreira identificar, ver o que tem de importante, o que ele considera, qual o interesse dele. Então, essas conversas iniciais, elas têm que ser abertas, duradouras. Você tem que passar um tempo para entender aquela dinâmica. E depois você fazer o quê? Fazer uma proposta terapêutica. Assim, olha, a gente pode solucionar o teu problema dessa forma, eu sugiro que você faça isso, aquilo e aquilo. Olha, nisso aqui você tem, e aí acho que é o dever do advogado, decisão fica com o cliente, mas eu tenho que fazer o quê? Fazer a advertência do risco. Isso aqui você tem esse risco e esse risco. Qual o caminho que você prefere, a gente junto? Eu tenho uma opinião, vou sempre ter para o meu cliente. Não vou me furtar da minha opinião. Eu acho por aqui melhor por esse motivo. Então, eu acho que a estrutura e esses casos me trouxeram isso. Olhar, entender o problema, por já ter visto tantas brigas que se prolongaram anos e anos, você perceber, você tem que fazer o diagnóstico correto do problema, identificar. E outra coisa, ao longo da briga, reavaliar. A vida é dinâmica, as brigas são dinâmicas, as disputas judiciais, as disputas em arbitragem, elas são dinâmicas. Essa análise de risco, eu falo, pegar e botar numa matriz de risco, isso tem que ser feito em diversos momentos. Se tu não pode seguir uma briga, abaixar a cabeça e acelerar tudo. Ele tem que reavaliar, porque é isso, a realidade ela é dinâmica. No momento em que você recebe uma resposta da outra parte, que surge um documento novo, que você não tinha visto, que não foi, seu cliente não sabia também, não é que ele... Pode mudar tudo, né? Você tem que reavaliar e chamar ele para participar disso. Então, assim, a cada etapa, depois que vem uma prova pericial, sai o resultado de uma perícia, vamos reavaliar. Então, esses momentos, eles são muito importantes. Então, o advogado que faz aquilo, que segue, abaixa a cabeça e vai para a briga cego, ele não está assessorando o seu cliente da melhor forma possível. E o nosso dever ético qual é? É prestar o melhor serviço possível para o meu cliente. Pode ser que a gente ganhe a disputa ou não, mas o meu dever
é prestar o melhor serviço possível, né? Excelente, muito bom. Ótima análise que você fez agora. Foi uma aula essa nossa conversa. Muito obrigado. Eu queria te agradecer, Lorete, sócio do Bermudes Advogados. E se você gostou dessa nossa conversa, quiser assistir a outros encontros, a outras conversas, acesse as nossas plataformas da Band News FM e do LIDE Rio de Janeiro. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço, André, pela oportunidade. É um prazer sempre conversar com você. Muito obrigado, hein? Foi ótimo, maravilhoso. Obrigado. Eu que agradeço.